Olá, boa noite para quem está chegando aqui agora. Deixa eu ver, Cami- Camila, Poli, Lilian. Boa noite, meninas. A Ive. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Valéria chegando por aqui também. Bom, hoje a gente vai abordar o tema, né, o assunto do momento, que é em relação ao coronavírus. O objetivo hoje é falar aqui sobre o impacto do coronavírus no nosso negócio, né, e como que a gente pode aproveitar aí algumas oportunidades. Vamos esperar só uns minutinhos para todo mundo poder entrar. E como vocês viram que eu postei, hoje a gente vai ter participação especial de dois convidados aqui, que já já vou contar mais detalhes para vocês. Doutora Marina está chegando, uma das convidadas. Muitas alunas aqui do Método Natália Tanaka. Silvana entrando. Hoje a gente vai desvendar aí alguns mitos, né, verdades. Quero abordar vários temas, até inclusive com esses dois convidados que eu vou trazer hoje aqui, que são dois médicos, né? Então são duas pessoas assim com muito conhecimento para abordar sobre o tema, porque eu vou falar assim o que acontece comigo até. A gente fica assim sendo bombardeada de informações e chega num ponto que a gente não sabe o quanto realmente, quanto que é real a gravidade, né, do problema e ou quanto que assim às vezes é um pouco de exagero. Então eu quero aproveitar para esclarecer alguns pontos aqui. Então trouxe assim duas pessoas, tanto no caso a primeira pessoa que é o meu irmão, o Ricardo, o Dr. Ricardo, ele faz residência lá no HC, então ele tá lá vendo o dia a dia numa das cidades, né, que tem assim o maior número de casos aqui no Brasil, que é lá em São Paulo. Eu tenho a sorte de morar ainda numa cidade mais assim do interior, então a gente ainda não tem tantos casos aqui, pelo menos não, até agora não foi noticiado. Mas para quem, né, mora em cidades maiores, aí já está tendo um índice grande. Bom, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. A gente só está esperando alguns minutinhos para dar tempo de todo mundo chegar, para poder participar. Estou bastante ansiosa com essa live de hoje, que eu decidi, na verdade, assim, depois de fazer um webinário ontem com a turma 8 do Método Natália Tanaka, eu comecei a perceber assim o quanto isso estava impactando e gerando muitas dúvidas, né, entre as profissionais. E nos nossos grupos também de WhatsApp, comunidades, tá todo mundo lá muito preocupado por conta dessa incerteza que a gente está vivendo, né? Bom, eu acho que já deu tempo de algumas pessoas entrarem. Vamos começar. Até porque, se eu não me engano, quem tá aqui sabe me dizer, a gente tem aqui pelo Instagram, nunca fiz, normalmente eu faço pelo YouTube, mas a gente tem só uma horinha e depois eu acho que cai, é isso? Se alguém já fez, sabe me dizer se tem essa limitação aqui no Instagram?
Para a gente poder se programar e dar tempo de todo mundo falar, né? Da gente abordar tudo que tem que ser abordado. Marina tá me mandando aqui. É isso, então? Ah, então tá ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Para quem tá chegando agora, né? Vou falar de novo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E como eu estava explicando, eu decidi fazer essa live hoje, né? Para falar desse assunto, que é esse novo vírus que está aterrorizando o mundo nas últimas semanas. E acho que a gente não se fala em outra coisa, tanto em noticiários, redes sociais, revistas, né? E entre as pessoas mesmo, no dia a dia, entre os profissionais, né? Por conta dos seus negócios. E eu vi esse movimento, né, crescer muito dentro dos nossos grupos e comunidades entre as alunas. E eu vejo, assim, que um pouco do pânico das pessoas está muito relacionado à dúvida, né? A incerteza, porque se trata, assim, de algo novo, desconhecido. Então, acaba ficando, assim, todo mundo muito confuso entre o que é verdade, o que será que é um exagero por parte da mídia, o quão grave é essa situação, né? E quanto tempo isso vai demorar para passar e para se normalizar, o quanto isso vai impactar o nosso negócio, quanto tempo a gente vai ter que ficar aí de quarentena, praticamente fechar os negócios, que é o que as pessoas têm feito, né? Então, quanto tempo a gente vai ter que manter esse isolamento? E atualmente a internet, né, e as redes sociais, ela possibilita muitas coisas boas, né? Inclusive, ela possibilita com que a gente esteja aqui hoje compartilhando experiências, opiniões, ideias, possibilidade também da gente aprender com as experiências dos outros e a gente passar também as nossas experiências para poder estar ensinando outras pessoas. Só que, por outro lado, a gente acaba vendo, assim, também uma grande concentração de notícias falsas, de exageros e muitas vezes, porque na internet cada um fala o que quer e aí muitas vezes sem embasamento, as pessoas saem assim propagando as informações sem ter certeza, sem ter uma fonte segura, né? E aí, como eu falei na aula de ontem que eu dei, no webinário que eu fiz para as alunas do método Natália Tanaka, eu vi assim esse impacto, principalmente porque os pacientes eles estão desmarcando, eles estão, né, optando por esse isolamento, então eles estão desmarcando as consultas, e isso está impactando muito no planejamento. Então a gente viu aí casos de pessoas que estavam assim prestes a abrir, inaugurar um negócio e vão ter que prorrogar, né? E dentro dos grupos todo mundo também comentando, preocupada, todo mundo querendo saber assim o que pode ser feito. E aí que eu pensei, nada melhor do que a gente ter essa oportunidade aqui da gente se reunir para a gente compartilhar ideias e também poder inspirar umas às outras, para a gente poder se ajudar. E para entender um pouquinho mais sobre esse novo vírus, sobre essa pandemia, sobre a realidade mesmo, sobre o impacto que isso está causando, como que a gente pode prevenir, como que a gente pode se proteger, né? Eu trouxe aqui 2 convidados muito queridos e especiais que aceitaram sim, o meu convite na hora, até agradeço. Tô vendo aqui um coraçãozinho, vou pedir para vocês, que eu sempre quis pedir isso. Bota o dedo aí no coraçãozinho, manda um monte de coraçãozinho, clica nesse aviãozinho e manda para pessoas que também podem se beneficiar dessa nossa live. Compartilha aí, pessoal. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou apresentar os 2 convidados que eu tenho. Na verdade, sim, eu vou fazer uma introdução. Isso aí, tá? Vários coraçõezinhos. Sempre quis ver o meu story bombando de coração. Então, vamos lá. Que assim, olha, tô fazendo isso com muito carinho para vocês. Então, acho que eu mereço uns corações, né? Então, vamos lá. Eu trouxe 2 convidados. O primeiro é meu irmão, Dr. Ricardo. Ele é médico residente lá no HC. Então, a gente conversou ontem por telefone e eu achei muito legal ter conversado com ele, porque ele vai poder falar, assim, de fato, na realidade, o que está acontecendo, a realidade do dia a dia. Ele é residente no Hospital das Clínicas, que é um centro, assim, de referência dentro da América Latina, né? E aí eu também convidei uma amiga minha, a doutora Marina, que é médica nutróloga aqui em Ribeirão, para a gente abordar essas questões assim de prevenção. Porque como eu já gravei uns stories há uns dias atrás, eu acho que é muito importante a gente também ter
colocar em prática essas medidas de o isolamento, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, mas tem outras medidas também de prevenção mais interna que a gente deveria se preocupar e é o que a gente não se preocupa. Então, para a gente não perder muito tempo, já que o nosso tempo aqui é limitado, eu vou começar convidando primeiro o Ricardo, meu irmão. Deixa eu só ver aqui como que faz, gente. Espera aí. Aí. Vamos aguardar enquanto ele entra aqui. Olá, tudo Oi, bem? tudo bom? E aí? Boa noite. Tá nervoso? Pouquinho. Gente, deixa eu contar pra vocês, ele é meu irmão, mas ele é tímido, viu? Foi muito difícil convencer ele. Se Bota eu mais coração. travar, se eu engasgar, tá? Ó, mais coraçãozinho aqui para deixar ele feliz, porque eu tive que fazer um apelo assim para conseguir com que ele viesse gravar esse vídeo comigo. Mas vamos lá, então. Começa já se apresentando pro pessoal para você quebrar um pouco essa timidez. Tudo bom? Deixa eu só aumentar o volume aqui. Bom, meu nome é Ricardo, sou irmão da Natália, sou residente médico lá do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, sou residente da área da fisiatria, né? E vim aqui ao convite da minha irmã tentar esclarecer algumas coisas no que eu puder ajudar, né? Não sou especialista nessa área, né? Mas o que eu puder ali contar do dia a dia, eu vou estar comentando aqui para vocês. Muito bem, ó, quero aproveitar para lembrar vocês que é o seguinte, se vocês tiverem dúvida, gente, vai mandando aqui nas mensagens, que aí eu vou repassando aqui para ele, para a gente estar esclarecendo aqui, para estar ajudando vocês. Tem gente mandando aqui muito bonita, minha cunhada tá aqui também, viu, gente? Cuidado que ela é brava. Oi, Tati. Ô, Ri, vamos lá, então. Primeira, assim, coisa que eu queria abordar, eu fiz aqui algumas anotações, é que a gente Uhum. falar um pouco sobre o coronavírus, né? O coronavírus, ele é uma espécie de gripe, né? É um vírus que causa gripe, assim como no passado a gente já teve a gripe aviária, já teve gripe suína, e a gente também tem a gripe do H1N1, como a gente tinha conversado ontem, né? E de década em década acaba surgindo assim um surto novo de vírus e que apavora a população, principalmente por conta da fragilidade que a gente tem diante de um bichinho invisível e que a gente não pode se defender, né? Porque ele acaba sendo assim transportado por pessoas que muitas vezes são assintomáticas, então não tem como a gente barrar isso. E como você estava me explicando, explica aqui para o pessoal qual que é a principal diferença entre o coronavírus para os outros vírus que causam a gripe. Olha, então, como a gente estava conversando, eu acho que nessa questão, o que vale a pena, acho que a gente ressaltar a importância dessa diferença é que quando a gente compara o coronavírus com outros tipos de vírus já previamente conhecidos, causadores das síndromes gripais que a gente vê anualmente aqui no nosso país, é o fato do coronavírus ser um subtipo de vírus ainda desconhecido, né, para a nossa população, para a nossa classe médica. Isso que assusta bastante no momento. Olá! Acho que aqui é importante a gente lembrar que o coronavírus é um vírus já previamente conhecido, tá? Ele é um vírus já datado de 1960. É um tipo de vírus já conhecido que causa mesmo sintomas de síndrome gripais mesmo. Acontece que esse novo coronavírus é um subtipo, certo? Classificado aí agora como o CAD-19, né? O Corona 19, e que recentemente ele passou por inúmeras transformações, mutações, e que deu a ele então essa capacidade importante de virulência, de transmissão que ele vem apresentando aqui na nossa população. A gente já teve, como você mesmo falou, a gente já teve outras epidemias de outros vírus, você até lembrou aí o vírus da influenza, o H1N1, né, que foi tratado como uma síndrome da gripe suína na época, né, causou também na época um determinado surto, pelo que eu andei lendo, foi tratado na época também como uma pandemia. Na época tomaram medidas de precaução, como a gente vem
tentando tomar agora com o coronavírus, até a gente conseguir conter a doença, né? Tá. Por isso. E, Ah, não, pode falar. não, aqui eu só ia ressaltar que é por isso que é importante a gente continuar conscientizando a população de modo geral a manter um bom senso. Esse bom senso que a gente busca reforçar para a população é não encarar isso como o fim do mundo, né? A gente vê aí reportagens mostrando aí pessoas que vão no supermercado, estocam alimentos, estocam máscaras, né? Achando que isso vai ser aí o apocalipse. Mas não é isso, né? Mas também a gente não pode agir como se fosse também só uma gripezinha, que logo vai ser contida, que está tudo sob controle e que logo vai ser resolvido. Acho que ainda não está nesse patamar. Acho que no momento é importante a gente continuar seguindo as normas que a gente e conselhos que a gente vem tendo aí direto, né, no Instagram, no Facebook e em inúmeros sites. Conselhos mais ali direcionados do Ministério da Saúde, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Eles atualizam o tempo todo. E eles estão aí o tempo todo trabalhando em cima dessa epidemia. E ali tem envolvidos profissionais especializados, capacitados, especialistas nessa área, para a gente logo poder conter esse surto. Tá? E aí você tocou um ponto em relação ao vírus, uma característica dele, que ele tem uma virulência muito alta, né? Ou seja, o contágio dele ele tem alta velocidade, não é? De De contagiar as transmissão. pessoas, de transmissão. E em relação à letalidade dele, ele tem esse poder de letalidade ou ele acaba só sendo mais tendo essa taxa de letalidade maior entre as pessoas do grupo de risco? Isso, não é. Isso a gente já tem claro, mostrando aí estudos recentes que. Peraí, só um minutinho. Diz que seu áudio está muito baixo. Você consegue colocar talvez o microfone mais perto? Você está com fone? Melhorou? Coloca, acho que talvez o microfone mais perto. Espera. Melhorou? Ou eu falar mais alto? Ou colocar assim o fone mais perto da boca. O microfone. Tá Aí melhor? vamos ver. Eu acho que tá. Tá. Vou tentar deixar próximo aqui. Isso. Então, a gente estava falando em relação à virulência e à letalidade do vírus. Certo. Não, então, com relação à letalidade, o que a gente vem lendo em estudos recentes, a letalidade realmente ela não é algo que impressiona muito, certo? Está mesmo relacionado aos pacientes com comorbidades, certo? Não é algo que impressiona, aí a gente vê aí em torno de 5 a 7% o nível de letalidade desse tipo de vírus, mas o que assusta muito é a questão da transmissão, né? A gente não pode só tomar por base a questão letalidade, porque do mesmo modo que se a gente não contém a transmissão, essa transmissão vai aumentar em números exorbitantes e, consequentemente, a letalidade aumenta, né? Então, acho que tomar por base só a letalidade não seria o melhor caminho. Mas você chegou a comentar comigo ontem que existem pessoas que não são do grupo de risco e que não têm nenhuma comorbidade, mas que estão em estado grave, né? Sim, sim, mas é a minoria. A gente lê em estudos publicados principalmente no UpToDate, que é um site bem importante, né, e de importância dentro da classe média, e que mostra, assim, que existe números pequenos, mas que existe, sim, histórico de pacientes rígidos, sem nenhuma comorbidade, que contraíram a doença e que tiveram um prognóstico bem ruim, mas é a grande minoria. Tá. E como que está a situação lá no Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência, né, na América Latina, e está numa cidade que é São Paulo, onde a gente tem a maioria dos casos? Como que está o dia a dia lá? Então, com relação ao hospital, eu vou conseguir agora no momento falar para você mais sobre a questão ambulatorial. A questão de pronto-socorro e enfermaria, eu passei no final do ano passado, que era um momento em que ainda não estava tendo essa questão de surto do coronavírus.
Então, no momento, eu não estou em pronto-socorro e enfermaria, que são as duas principais áreas, né? Que vai estar aí acolhendo esses pacientes, examinando e vivenciando mesmo essa situação. No momento, eu estou vivenciando a questão de ambulatórios, né? Eu que essa semana venho atendendo os pacientes no ambulatório, mas a grande maioria estão sendo desmarcados. Até porque isso saiu recentemente aí um edital do Conselho Federal de Medicina que pedia, inclusive, esses cancelamentos, tá? Porque que é o mais sensato, né? Acho que não tem a necessidade, na grande maioria das consultas, certo? Não são pacientes de urgência e emergência e que dá para ser postergado essas consultas. Acho que manter o ambulatório funcionando aumenta muito o risco de disseminação, porque o número de pacientes que vêm para consulta é muito grande lá no hospital, né? E principalmente pelo fato dos pacientes também serem considerados fatores de risco, a grande maioria que está lá acompanhando com a gente, né? Que se enquadram no grupo de risco que a gente fala. São pacientes mais idosos, aí acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, pacientes com cardiopatias, doenças pulmonares crônicas, neoplasias. Tá. E aí, no caso, quando o paciente chega com sintomas, como que normalmente é feita essa avaliação e a triagem, a conduta? Então, a avaliação tem que começar como qualquer uma outra avaliação médica. Acho que a gente tem que atender, tem que tirar uma história bem feita, atentar à idade do paciente, que é um fator de risco, né? Por o caso do coronavírus que a gente está tratando, questionar se realizou ou não viagens recentes, principalmente para regiões que são regiões de grandes riscos, né? E dar sequência a questionar e avaliar sinais e sintomas do paciente que pode sugerir ou não, né, a contração dessa doença. É que assim, é bem complicado a gente conseguir já de imediato fechar o diagnóstico, porque os sinais e sintomas, muitos acabam sendo muito comuns com uma síndrome gripal, né? Mas até o momento que a gente saiba e a maneira como a gente conduz é dar maior importância, tá? Inclusive para a realização desses testes, tá? Para diagnóstico de coronavírus em pacientes que apresentam mesmo grandes riscos, se apresentam sintomas bastante importantes respiratórios, são esses tipos de pacientes que é para a gente dar maior atenção. Até porque acaba ficando totalmente inviável, né, ao nosso sistema de saúde, seja ele o público, até mesmo o privado, a gente tratar todos os pacientes que apresentarem sintomas gripais, né, sejam lá quais forem esses sintomas, a gente encarar como possibilidade de infecção pelo corona e tentar, né, fazer diagnóstico, etc., para todos eles. Por isso aqui que a gente volta a ressaltar a importância de procurar o pronto-socorro realmente quando houver necessidade, quando realmente perceber que está tendo recidiva, né, retorno dos sintomas, um quadro importante de falta de ar, seria mais nessas condições de estar procurando o mesmo pronto-socorro, tá? Para tentar evitar aí uma superlotação e acabar comprometendo aí o atendimento de muitas pessoas que realmente podem precisar ser atendidas. E os sintomas, assim, básicos da gripe, acho que alguém mandou aqui, seria uma febre, dor de Febre, garganta, uma isso, mialgia, mialgia, aquela dor muscular, né? Aquela dor no corpo, um fadiga, desânimo. que é o cansaço, uma certa indisposição, a febre, como você acabou de comentar. Esses são os sinais, assim, clássicos, né? A tosse é muito importante, a gente esqueceu de falar, tá? E no caso, assim, a pessoa deve se preocupar quando esses sintomas estiverem mais intensos, ou quais são os sintomas mais que são preocupantes, que a pessoa deve procurar um posto de É, saúde? é o quadro, aliás, até o pronto-socorro, né? Se a Hum. pessoa começar a apresentar um quadro de falta de ar grave, esse é o principal sintoma que o pessoal mais bate na tecla, tá? E aí, quais são as suas expectativas para futuras para essa pandemia? Quanto tempo você acredita ainda que a gente vai ter que manter essas medidas de isolamento social, de quarentena? Então, essa é uma questão bem complicada da gente querer tratar no momento. Acho que falar de previsões e expectativas no momento ainda é bem complicado, ainda mais no meu caso que não sou da área, né, específica, infectologia, coisa do tipo, que está mais ativamente aí em cima dessa doença.
Mas acho que a gente tem que ter cautela e consciência. Acho que é o fundamental que a gente tem que ter nesse momento, tá? Essa movimentação que a gente vê na web aí, principalmente internet, né? Facebook, Instagram, da ideia do fique em casa. Isso é muito importante a gente continuar seguindo, tá? Porque isso ajuda muito a controlar a disseminação dessa doença. E aí, consequentemente, a gente diminui bastante, né? Reduz bastante o número de perdas de vidas. Tá. Ó, a gente tem 5 minutinhos, então, para tirar algumas dúvidas, para eu poder também falar com a doutora Marina. Vamos lá, então. Vou te mandar algumas perguntas que as seguidoras aqui mandaram. O simples fato de encostar na pessoa infectada pega? De encostar, não. Tá? O contato direto, pele a pele, não. O Como que se... contato, a transmissão é por meio de gotículas. Por isso aí o alerta e a precaução do uso da máscara, né? Para evitar com que essas gotículas entrem em contato. Principalmente para quem apresentar sintomas, tá? É fundamental para quem apresentar sintomas buscar fazer uso da máscara para evitar a transmissão para outras pessoas, tá? Tá. Sintomas preocupantes a gente já falou aqui, você ressaltou principalmente a questão de dor no peito, né, dificuldade respiratória. Isso, essa é a principal. Quanto tempo dura esse vírus no corpo? Essa é uma pergunta ainda que realmente eu não sei a exata resposta. Andei procurando em alguns artigos e realmente, por ser uma questão nova, é muito difícil, né? Algumas coisas a gente ainda não consegue. Isso é uma coisa que eu realmente não teria no momento essa resposta. Ou se ela já existe, eu sinceramente não sei. Tá. Sobre pessoas com idade abaixo de 60 anos. Acho que está travando a internet dele. A internet Alô? caiu. Tá me ouvindo? Agora acho que voltou. Alô? Alô? Parece que voltou. Tá me ouvindo? Então, só que você tá meio fora agora. Aí. O que eu tinha te perguntado? Pessoas abaixo de 60 anos. Tem risco? Não tem? Sim, risco tem para todas as pessoas, tá? A questão é que acima de 60 anos, riscos aumentam. E conforme o número de comorbidades, aumenta mais ainda. Mas risco de contrair a doença, indiferente da idade. Tá. Acho que tem só mais uma pergunta, mas eu acho que a gente já comentou, que é... Deixa eu ver aqui. Como identificar que a gripe é do coronavírus? O diagnóstico, você fala? É feito Só através de exame, né? Isso, através de exame de sangue. Tem uma última aqui, ó. Perdão, pode falar. Não, através do teste, principalmente do exame de sangue, que vem sendo feito em pronto-socorros de hospitais. Tá. Que disponibilizam. Agora a última para a gente finalizar e falar com a Marina. Criança com bronquite asmática, tosse por 2 semanas, só leva nesse caso de falta de ar? Como criança? Quantos Eu anos? acho que ela a criança. Se eu não me engano, tem 2 anos que eu vi ela comentando no grupo. É uma aluna do método Natália Tanaka. Ela tem bronquite asmática e está com tosse já faz 2 semanas. No caso, ela só leva para fazer o teste de coronavírus se tiver falta de ar? Olha, eu sinceramente não sei responder essa pergunta com certeza, mas ao meu ver, eu recomendaria sim, tá? Tá levando, não necessariamente para estar fazendo teste para diagnóstico de coronavírus, mas eu acho que tá para pelo menos estar passando por uma avaliação por um pediatra, um médico especialista aí nessa questão, para estar avaliando melhor.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, tá vendo? Não foi assim tão difícil. Quem sabe agora você se torna aí um blogueiro, um youtuber. Que isso. Então tá bom. Eu que agradeço. Tá bom? Um beijo. Obrigado, boa noite. Agora a gente vai estar falando, vou chamar a Marina agora. Só sair, né? Aí. Vamos aguardar agora. A Marina vai entrar com a gente. Deixa eu arrumar aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Gente, por favor, cliquem no coraçãozinho, muitos coraçõezinhos aqui para Mar. Vou dar o coraçãozinho. Fiquei muito feliz de você ter aceitado assim de prontidão. Hoje à tarde, depois que eu tive a ideia da live, eu fiquei pensando, gente, seria tão legal se eu conseguisse trazer, né, outros profissionais para estar falando aqui. Na hora me veio meu irmão e a Marina, mandei mensagem pro meu irmão foi meio resistente, mas a Marina na hora falou assim, conta comigo. Para mim é um prazer. Tá Bom, dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Eu tô, vamos ver se o pessoal tá, gente. Olha só, o Matheus tá mandando aqui que médica gata, safadinho. Gente, é o esposo da Marina. Tá acompanhando a gente aqui também. Manda aqui para mim se vocês estão ouvindo bem, para a gente poder começar. Quero te pedir para você se apresentar em primeiro lugar, né? Por favor. Claro. Para quem não me conhece, eu sou Marina, sou médica nutróloga e trabalho com a medicina integrativa. Resumidamente, é aquele médico que te olha como um todo, que não vai olhar você só como um órgão, né? Como o oftalmo que avalia só o olho, o cardiologista que avalia o coração, é o médico que avalia o todo, que integra todos os sistemas e órgãos, resumidamente. Legal, por isso que eu conheço o trabalho da Marina, a abordagem dela, por isso que eu achei que assim, seria muito interessante ela estar aqui falando um pouquinho, né, dando a opinião dela. E é isso que eu queria assim que você começasse, dando a sua opinião sobre essa pandemia do coronavírus. Bom, a minha opinião em relação ao que você diz, exatamente, só para eu... Sobre a doença, sobre essa preocupação também que tem gerado nas pessoas. Certo. Eu acho assim, ó, realmente é uma pandemia, a gente não tem o que falar, né? Não tem, como o próprio Dr. Ricardo estava dizendo, tem muita gente que foca muito na letalidade, por não ser tão letal, então a gente não deve levar tão a sério, será que realmente é assim? Mas não, a grande questão é porque como é uma doença nova, que a gente não conhece, a gente desconhece dados, não tem como a gente saber, como ele mesmo falou, não tem como saber quanto tempo aquele vírus vai ficar no organismo, porque a gente desconhece ainda, estamos aprendendo ainda com esse vírus, né, que ele é muito novo. Então, assim, tendo em vista o que a gente viu em outros países, realmente, se a gente se a gente tiver essa quarentena, né, de reclusão, de evitar contatos, a gente consegue diminuir essa transmissão, né, que é muito rápida que a gente vê. Por mais que são só os idosos, os grupos de riscos que são mais afetados, a gente vê muito isso e muita gente não dá muita bola. Mas a grande questão é a gente tentar conter o quanto antes para que a gente consiga, não fique 2, 3 meses sofrendo com as consequências disso, né? Porque de repente você lota os hospitais, os leitos de UTI, e aí você, por algum motivo, de repente você sofre um acidente, você precisa, por algum outro motivo, de um leito de UTI, você não tem, porque estão todos ocupados. Então, seria mais nesse sentido do que um pânico pela doença em si, né? E no caso, assim, o quanto você acha que a mídia, né, seja através de notícias, televisão, redes sociais, YouTube, quanto que eles se aproveitam dessa situação de perigo, que a gente sabe que é real, e fazem, assim, um sensacionalismo, e por conta disso, acaba gerando, assim, um pânico, e eu tô observando, assim, eu tenho, vamos supor, pacientes que já são emocionalmente fragilizados, porque tem uma depressão ou coisa assim, e esse exagero, às vezes, por parte da mídia, o quanto isso pode fragilizar mais emocionalmente, psicologicamente, as pessoas, principalmente até do grupo de risco, e isso comprometer ainda mais o sistema imunológico e predispor, né, ela a essa contaminação.
Certo. Primeiro que assim, a gente sabe que mídia é sensacionalista porque é o que vende, né? Historicamente, a gente vê que é o que vende, o povo quer saber fofoca, o povo quer saber de desastre, o povo... Então, a mídia acaba sendo sensacionalista mesmo, porque quanto mais sensacionalista, mais ela vende. Isso é um ponto que é um fato que a gente nem vai entrar nesse mérito. Mas em relação ao estresse, é um dos pontos principais em relação à imunidade. Por quê? Os hormônios do estresse, o hormônio do estresse que é o cortisol que a gente conhece, mas não só o hormônio, né? Tem a neuroadrenalina, a adrenalina, que são neurotransmissores, que interferem diretamente no sistema imunológico. Porque toda citocina que a gente tem inflamatória, quando a gente tem uma resposta inflamatória do nosso sistema imunológico, tanto o sistema imunológico gera um estresse para o nosso organismo, quanto o estresse baixa o sistema imunológico. Eles têm uma relação. Né? Então, assim, como tem essa relação direta nas células de defesa, o nosso hormônio do estresse, o neurotransmissor tem uma relação direta nessas células de defesa, a gente tem sim uma baixa da defesa, porque ao invés dos leucócitos, das nossas células de defesa estarem combatendo o vírus, eles estão sendo utilizados porque eles se acoplam aos hormônios e aos neurotransmissores por receptores. Então, tem sim essa piora na imunidade. A gente percebe até, às vezes, a gente está muito preocupado ou a gente está muito ansioso com qualquer situação que seja. E a gente vê que, às vezes, a gente cai um pouquinho a imunidade no dia a dia. Isso acontece, né? Então, assim, acaba sendo um ciclo vicioso. Você fica ansioso por causa do coronavírus, e aí, de repente, você pega uma doença, e aí você fica mais nervoso, e aí piora, enfim. Tem totalmente relação, sim. Não sei E se aí, aproveita. Deu para entender. Não, deu para entender. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai mandando aqui também, tá? E aí eu queria aproveitar para... A gente está falando dessa questão, né, do estresse, que esse é um fator que interfere no nosso sistema imunológico. E o que eu vejo é que, assim, a gente vê orientações, né, muitas orientações externas para evitar essa transmissão, como, por exemplo, uso de máscara, álcool gel, lavar bem as mãos, esse isolamento social. Mas pouco se fala em relação a alguns cuidados que a gente tem que ter com o nosso organismo interno, em relação a fortalecer o nosso sistema imunológico. Inclusive, eu gravei uns stories semana passada dizendo que mais importante do que se preocupar agora na crise seria as pessoas pensarem nessa prevenção. E mesmo agora também, pensar nos cuidados para que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico para ficar mais resistente. E o que eu vejo muitas vezes é as pessoas usando máscara, lavando as mãos com álcool, lavando as mãos, usando álcool gel, mas se alimentam muito mal, ingerem muita bebida alcoólica, não praticam exercício físico, são extremamente estressados. Então, assim, o quanto isso, né, quais seriam as dicas para a gente poder cuidar do nosso sistema imunológico para que a gente fique mais resistente, né, e o quanto isso ajuda a gente também a evitar ser vítima aí do corona. Ah, eu adoro falar sobre isso, né? Falar de prevenção é comigo mesmo. Então, assim, esses pilares que você falou, eu sempre falo que existem alguns pilares que mantêm a nossa saúde. Porque, assim, um corpo saudável, ele dificilmente adoece. E quando ele adoece, ele se recupera muito de uma forma mais rápida, mais fácil, né? Então, assim, é a mesma coisa você pegar uma família, às vezes, que um passa a doença para o outro, na mesma família, você observa que um fica muito pior que o outro, não fica todo mundo igual. Justamente é porque cada sistema imunológico responde de uma forma. E a forma como esse sistema imunológico vai responder é de acordo com a sua saúde. E para você ter saúde, você tem que se alimentar bem. E quando a gente fala se alimentar bem, é ter uma alimentação de comida de verdade, né? De muitos vegetais, de frutas, de comida, e menos industrializados, porque é o que vai fornecer os nutrientes para que as nossas células sejam formadas e maturadas de acordo com a natureza, como elas deveriam mesmo funcionar. Né? O industrializado não vai fornecer esse tipo de nutriente para o nosso corpo funcionar plenamente. E aí a atividade física também, porque ela vai interferir todos os nossos hormônios. E um adendo na atividade física, Nath, porque assim, a atividade física extenuante em excesso piora a nossa imunidade, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, um cuidado aí de não esforçar além, né, de manter uma atividade física, mas em equilíbrio, né, sem excesso. Que agora não é hora de fazer nenhuma estratégia específica, tanto de restrição calórica, de restrição de nutrientes, né, de uma dieta específica, tanto quanto para atividade física também.
E aí tem o estresse, que a gente já falou, que interfere muito, né? A saúde mental. E o sono. O sono é impressionante o tanto que interfere. Então, assim, a gente às vezes vê que fica algumas noites sem dormir e já às vezes fica um pouquinho, pode ser que a imunidade caia, pode ser que você tenha uma dor de garganta, comece a ter uma sinusite, uma candidíase, depende, cada pessoa tem um ponto fraco, né, que sempre que sente mais. Mas esses são os sintomas, os 4 pilares que a gente tem que sempre cuidar: alimentação, atividade física, o sono e a saúde mental. São imprescindíveis. O que você recomenda de quantidade de horas para um sono reparador? Eu acho que isso é muito individual, Nath. Tem gente que fala assim pra mim: eu durmo 6 horas e fico super bem. Eu, Marina, preciso de pelo menos 8 horas de sono, porque senão eu não acordo bem, não adianta. Então, assim, é muito individual. Mas o que é a gente... Porque, assim, a gente confunde muito, né? Ter saúde não é a ausência de doença. Então, como o doutor Ricardo estava dizendo, às vezes tem alguns jovens ou algumas pessoas que não estão no grupo de risco, mas que estão com sintomas graves. São a minoria, mas existem essas pessoas. Justamente porque pode ser que o sistema imunológico delas esteja fragilizado. Porque elas não têm uma doença, né? Uma doença crônica, não tem diabetes, não tem pressão alta, mas isso não significa que elas tenham saúde. E para a gente ter... Como é que a gente sabe que eu tenho saúde? São aquelas pessoas que dormem bem, acordam dispostas, têm disposição ao longo do dia, têm vontade para fazer as coisas, têm energia, sabe? Que não tem aquela coisa que acorda arrastando, com dificuldade, que sente a falta de energia ao longo do tempo, que adoece com frequência. Então, a saúde não quer dizer ausência de doença, né? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Perdi até o fim. Não, a gente estava falando de horas de sono, deu para entender que é muito relativo, né? E depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu durmo 6 horas e acordo super bem, pronta para sair para correr 5, 6 quilômetros. A gente tem que se conhecer, não adianta. A gente sabe, assim, você acordando bem, acordando disposto, tendo energia ao longo do dia, para você foi suficiente aquela quantidade de horas de sono, né? Então não tem uma regra. E a gente está aqui hoje com muitas alunas que são do método Natália Tanaka ou profissionais da área, né? Marina já conheceu a minha clínica, já fez uma massagem. E eu falo assim que a massagem, ela não é uma coisa mística, ela realmente causa efeitos fisiológicos, psicológicos, né, no organismo, inclusive na produção de substâncias como neurotransmissores, né, porque através do toque a gente estimula, né, a produção dessas substâncias. E então a gente pode, né, indicar a massagem como uma das formas de controlar o nosso emocional, controlar o estresse. Com certeza, né? É uma das formas da gente gerenciar o estresse sem usar um medicamento, né? Porque, assim, existem algumas formas da gente gerenciar o estresse sem usar um medicamento específico. Então, por exemplo, a massagem, os óleos essenciais, que aí você acaba usando na massagem também, né? Então, todo o conjunto de fatores que ajudam. Porque aí ajuda tanto na ansiedade quanto no sono, porque depois você relaxa mais e consegue dormir melhor, né? São 2 pontos aí que é muito importante. E compartilha aqui com a gente como é que tem sido assim, muitas das pessoas que estão aqui, né, assim como a gente, tem uma rotina de consultório, clínica, atendimentos, pacientes. Como que está sendo a sua posição em relação a isso? Como está sendo o seu dia a dia no seu consultório? Bom, eu sempre confirmo as minhas consultas, né, no dia anterior, e eu deixei as pessoas muito à vontade para remarcarem caso elas precisem, caso elas não se sintam à vontade, né, porque muitas pessoas não se sentem à vontade. Eu atendo muita gente de fora, então às vezes a pessoa não quer viajar, fica com medo, com receio, então assim, a maioria acabou desmarcando mesmo. Eu tô em casa praticamente. E aí eu acho que é um momento muito válido para a gente aproveitar para estudar, para a gente se atualizar, para fazer tudo aquilo que a gente normalmente quer fazer e não tem tempo, né? Então, assim, botar algum projeto em prática, eu acabo fazendo isso, porque não tem muito o que fazer, né? Mas você acha, assim, que seria necessário, obrigatório, suspender todos os atendimentos? Ou eu tenho feito da seguinte forma: eu tenho atendido pacientes que não fazem parte de grupos de risco, né? Não são idosos, não tem nenhuma doença crônica, pessoas que não estão com sintomas de gripe. Deixo também à vontade, né, para a pessoa decidir se ela quer vir ou não. E eu
Eu fiz dessa forma, eu tô vendo que muita gente está fechando as portas, né? Não está atendendo. Inclusive, é uma das perguntas que enviaram para cá. Como que você recomenda e o que você acha, como que a gente deve se comportar, nós como profissionais? Eu acho assim, você trabalha de uma forma muito parecida com a minha, né? Que não tem aquela aglomeração na recepção, né? É um paciente por vez. Então, assim, não vai ter um contato de um paciente com o outro, porque é um horário marcado, você tem um espaçamento. Então, agora a gente consegue até espaçar um pouquinho mais para, de repente, evitar esse contato mesmo. Então, assim, se a pessoa não tem nenhum risco, você está tendo os cuidados de higiene, né? De álcool gel, de higienizar todos os seus equipamentos, tudo que tiver contato, tudo bonitinho, eu não vejo problema nenhum se a pessoa não for de um grupo de risco, né? Porque aí entra a responsabilidade de cada um também. Por isso que eu me pus à disposição. Eu estou atendendo, mas desde que a pessoa queira. Caso ela queira remarcar também, eu não vi problema nisso, né? Que aí a pessoa às vezes se sente desconfortável com essa situação. Mas eu não vejo problema, não. Não tem, pelo menos no nosso segmento, não vejo problema, né? Dessa forma. Tá. E para finalizar, queria que você falasse assim quais são as suas previsões. Sim, previsão, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas quais são suas expectativas para os próximos dias, semanas, em relação à evolução dessa pandemia, o controle? Eu não pensei muito a respeito para poder te responder com clareza, assim, né? Mas assim, eu acho que aqui no Brasil ainda é muito recente, né? A gente não tem ainda como saber. É um país muito grande que as pessoas aqui no Brasil a gente tem um problema que ninguém faz reserva de emergência, né, Nath? Não tem, as pessoas não têm o hábito de fazer. Então, se você para por muito tempo, as pessoas, como é que elas vão fazer? Elas vão acabar saindo, elas vão acabar fazendo alguma coisa porque elas não têm de onde tirar dinheiro muitas vezes. E aí esse acaba sendo um problema muito sério aqui, né? Que a gente acaba não sabendo como é que vai ser. Porque pensa uma pessoa que não tem reserva de emergência e que depende daquele dinheiro para pagar as contas. Como é que ela vai ficar em casa? Enfim, tem toda uma questão econômica, né, por trás disso, não é só a questão da saúde. Mas eu acredito que não deva ser tão grave quanto os outros países, justamente porque, como já tem há um mês, há mais tempo nos outros países, eles já estão correndo atrás, né, de medicamentos, de vacina, de como você contém, e com a experiência dos outros países você consegue controlar um pouquinho melhor, né? Mas assim, acho que é muito difícil ter uma previsão de quanto tempo, de como vai ser. Eu acho que é bem, não sei, eu acho que ainda vai piorar bastante, mas depois melhora. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui que mandaram para você. A Maria mandou aqui, eu tenho uma cliente que é esposa de médico e queria atendimento. O que eu faço? Como que ela é esposa de médico? Ela é uma esposa de um médico e ela quer ser atendida. O que ela faz? Mas eu não entendi. Eu tenho uma cliente que é esposa de um médico e queria atendimento. A cliente dela quer ser atendida, é isso? Isso. Você acha que atende normalmente? Eu acho assim, se a pessoa não tem nenhum grupo de risco, você tem os cuidados, né, de você se higienizar durante a massagem, antes da massagem, de ter contato, né, porque é o toque da mão, você não vai também ficar espirrando e tossindo em cima da pessoa, né? Isso, usa uma máscara, né? Usa uma máscara. Higieniza o Exato, local. usando as medidas de higiene, de máscara, porque o contato em si não tem problema, né? Desde que você esteja, de repente você vai lavar a mão entre um cliente e outro, normalmente isso, não só por conta do coronavírus. Então, assim, você tendo esses cuidados, eu não vejo problema nenhum. A não ser que a pessoa se sinta, né, desconfortável. Tem uma aqui que mandaram para você, uma criança de 1 ano que se alimenta bem, com todos os nutrientes, é um grupo de risco? Não é considerado um grupo de risco. Não é, se ela não tem nenhuma doença de base, assim, né? Igual a outra pessoa que mandou que a criança já tem uma bronquite asmática, né? Já tem um problema respiratório, seria um grupo de risco por quê? Porque o coronavírus é um vírus de síndrome respiratória, né? Que acaba agravando com pneumonia. Então, por isso que acaba entrando no grupo de risco. Nesse caso da criança ser saudável, não.
Tá. E a última pergunta aqui é verdade que se a gente usar inhame em sucos ajuda no sistema imunológico? Ah, essa ficou famosa por causa da dengue. Porque ela ajuda Ah, a é? melhorar. Aham. Na recuperação, na verdade, assim, aí foi específico por causa da dengue. Eu não sei te explicar cientificamente o que acontece, mas ele ajuda na recuperação, sim. Você bate o inhame com... Aí, normalmente, bate em suco de laranja porque ele não é muito gostoso, né? Mas ele acaba ajudando, sim, na recuperação. Ah, então tá respondido. Má, muito obrigada pela sua participação, foi muito legal. Te Eu que agradeço agradeço. por dedicar aí um tempinho para tirar algumas dúvidas aí, compartilhar seu conhecimento, com certeza vai ajudar muito. Muita Imagina. gente. Para mim foi um prazer. Ah, só mais uma aqui que Pode mandaram falar. é alimentos que você recomendaria para fortalecer o sistema imunológico. Ah, ótimo. Então, ó, a gente vai priorizar os vegetais, principalmente as folhas verdes escuras, né? Então, espinafre, todas as folhas verdes escuras, o brócolis, todos os vegetais. As frutas cítricas, principalmente por conta da vitamina C. Então, a laranja, o limão, a acerola, a goiaba, são frutas que têm uma quantidade maior de vitamina C que são interessantes. Aí Ótimo, então. tem um estudo agora recente, inclusive, que diz que o selênio ajuda muito na resposta do coronavírus, especificamente. E aí um lugar que a gente encontra muito selênio é na castanha do Pará. Né? A recomendação é comer 2 castanhas do Pará por dia, que ajuda no sistema imunológico. Então, assim, a gente consegue, através da alimentação mesmo, melhorar a nossa resposta imunológica. Muito obrigada, então. Foi um prazer. Prazer foi meu, sempre adoro falar com você. Um beijo, então. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Bom, a gente tem aqui mais uns minutinhos finais, então, porque, se eu não me engano, cai aqui, né, a gravação do Instagram. Eu quero aproveitar esses minutinhos finais, então, para falar para vocês sobre o impacto, né, dessa situação do coronavírus no nosso negócio e também sobre as oportunidades que a gente tem que enxergar. Porque a gente já está vivenciando no dia a dia os nossos pacientes desmarcando, né, e com certeza a procura pelas próximas semanas, ela vai ser muito baixa, praticamente zero, né? Quem está fazendo o tratamento, quem está indo, continua, mas começar eu acho que vai ser bem difícil. Nessas próximas semanas a gente não tem definido ainda quanto tempo, né? E uma coisa é fato, que a gente não tem como negar, que essa quarentena, esse isolamento, o fechamento de empresas, de comércio, clínicas e academia, que aqui na minha cidade já está acontecendo, vai gerar uma crise muito forte. E muitos negócios que não possuem uma saúde financeira, eles vão quebrar. Então, pensa assim, ó, isso não está acontecendo só com você, está acontecendo no mundo todo, todos nós estamos no mesmo barco. E o que eu recomendo que vocês façam nesse período de quarentena? Inclusive, é uma dica aí que a doutora Marina já deu. Aproveitem esse tempo para estudar. Já que a gente vai ter que ficar em casa, vai ter que ficar esse tempo, né, mais ocioso, ao invés de ficar o dia todo aí só assistindo Netflix, estuda. Se você quer fazer parte das pessoas que vão conseguir se reerguer quando essa crise passar, você precisa parar para estudar, para desenvolver mais as suas habilidades técnicas, para você também rever a gestão do seu negócio, focar na divulgação do seu serviço, e isso você pode fazer, né? Continuar gerando conteúdos de valor para os seus pacientes, para os seus potenciais pacientes. Você pode continuar fazendo isso da sua casa. E aí, vocês têm que começar a pensar como é que vocês vão se diferenciar nesse mercado quando essa crise passar. Porque sabe o que vai acontecer muito provavelmente depois que passar essa quarentena? As pessoas elas vão começar a entrar numa guerra de preço. Por quê? Vai estar todo mundo endividado, com conta atrasada, com estoque de coisa. As pessoas vão estar desesperadas para vender. E aí, o que as pessoas acabam fazendo quando elas precisam vender? Todo mundo vai baixar o preço. E me fala uma coisa, ó, se os seus concorrentes eles decidirem dar 50% de desconto no serviço, vocês conseguem entrar nessa guerra de preço com eles? Vocês conseguem sobreviver? Né? Então, assim como a gente sabe da gravidade da situação, a gente não pode negar, não é uma fake news,
a gente também sabe que isso uma hora vai passar, que a vida vai continuar e que isso não é o fim do mundo, como o Dr. Ricardo falou aqui. Então, ao invés de ficar em casa só consumindo notícias ruins, né, nas redes sociais, no YouTube, no Google, na televisão, ao invés de ficar consumindo só notícias ruins que vão sugar toda essa energia, né, vão te deixar para baixo, pessimista, aproveite esse tempo para estudar, porque o nosso dia a dia ele é super corrido. Então, quando a gente tem essa oportunidade, aproveita, mas estuda conteúdo bom, conteúdo de qualidade, que vai te agregar conhecimento, que vai te ajudar a se diferenciar e que, depois que essa crise passar, vai possibilitar que você vença essa batalha competitiva, que você possa ser escolhida pelos seus pacientes, pela sua qualidade, pela sua diferença, e não porque você cobra mais barato, tá? E uma outra coisa, inclusive a doutora Marina também tocou nesse assunto, que eu quero aproveitar, planejem, gente. Aproveite esse tempo, essa crise, para planejar maneiras de evitar que numa próxima crise o seu negócio sofra como vai sofrer dessa vez. A melhor forma da gente evitar uma crise é prevenindo, tá? Então, até quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Me respondam, quem é que planeja e que tem um fundo de reserva, um fundo de emergência que vai ser capaz de pagar aí as contas do seu negócio dentro desse período que a gente vai passar de dificuldade, né? Quem é que se programou? Quem que faz isso? Manda aqui para mim, me conta, tá? Porque eu acredito que a maioria das pessoas, elas não se preocupam com isso. E é nessas horas de crise que a gente tem que parar, enxergar o nosso erro de não ter feito como um aprendizado e a partir de agora começar a fazer isso, né? Porque quem não se preocupou até agora com a gestão do negócio vai pagar um preço muito caro. Então, se a gente não aprende no amor, né, a gente tem que aprender na dor. Então, eu espero que depois dessa crise, depois dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, que vocês comecem a fazer um planejamento de vocês e que vocês separem todo mês uma parte da receita de vocês para esse fundo de reserva, de emergência, tá? Para situações como essa, que eram situações que a gente não estava prevendo, tá bom? E que foge um pouco do nosso controle. Muito importante que vocês não se desesperem, porque isso vai passar como outras crises passa, que isso sirva de aprendizado para a gente fazer diferente daqui para frente, que a gente comece a pensar nessas medidas preventivas, não só para a nossa saúde física, emocional, mas para a saúde física do nosso negócio também. E lembrar uma outra coisa, né, que inclusive é o título dessa nossa live. Onde tem crise, também tem oportunidades. Então, como é que a gente pode encontrar oportunidades nessa crise que a gente está vivendo? Quais são as oportunidades que vocês enxergam para essa crise do coronavírus, né? As pessoas que tiverem mais visão de futuro, elas vão vencer essa batalha. Então, o que vocês podem criar, o que vocês podem inovar, como que vocês podem oferecer uma experiência diferenciada dos seus concorrentes, para que vocês não tenham que entrar numa guerra de preço. No meu ponto de vista, e baseado ao longo dos 10 anos que eu atendo, tratando pacientes, todo momento de crise faz com que as pessoas sofram mais de dor, tanto dores físicas quanto emocionais. Inclusive, uma acaba sendo consequência uma da outra, né? A crise financeira vai acabar gerando estresse, ansiedade, depressão. Isso vai gerar muitas tensões musculares, dores crônicas. Então, olha só o tamanho da oportunidade que a gente está tendo. Enquanto uns focam em olhar só o lado ruim, o lado negativo, o pessimismo, vamos enxergar esse outro lado, o lado positivo das oportunidades. Toda vez que a gente tem uma crise, as pessoas adoecem mais e elas vão precisar de tratamento. E o quanto você está preparada para oferecer esse tratamento para o seu paciente, quanto que você é uma profissional diferenciada para não ter que concorrer com os outros profissionais que vão jogar o preço lá embaixo porque estão desesperados para vender, tá? Então, eu ensino sempre dentro
do treinamento do método Natália Tanaka para as alunas, que a gente tem que desenvolver várias habilidades. Nossas habilidades técnicas, habilidades em gestão, em divulgação do nosso serviço, em como criar um ambiente para atender o nosso paciente,